A Voz da Quebrada segue ativa nas ruas, conquistando espaço através do direito de expressão. Rimar vai muito além de uma manifestação cultural. É também aprender e ensinar como se impor perante a sociedade, abordando diversos temas, entre eles problemas sociais e a desigualdade vivida dentro e fora das periferias. Salve, salve, eu sou Marcos Carneiro, vulgo Capaz MC, e está no ar o primeiro episódio do É Nós por Nós. O tema em debate será a origem das batalhas de rima em Fortaleza e o papel da Cururu Skate Rap como palco desse movimento cultural. Para compor a nossa bancada de entrevistados, contamos com a presença de Matheus Mendes, vulgo Zica, e Matheus Rodrigues, vulgo Peixe. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio do podcast É Nós por Nós, criado com o objetivo de servir como espaço de representatividade e dar voz aos MCs, organizadores, DJs e a todos que movimentam a cidade através das batalhas de rima. Agradeço por estarem aqui hoje e gostaria que se apresentasse, onde atuam e quais suas relevâncias para a cena das batalhas de rima em Fortaleza. Começando pelo Peixe. Salve, salve, meu nome é Matheus Rodrigues. Meu vulgo é Peixe, tenho 31 anos de idade, sou nascido e criado no bairro da Parangaba, mas hoje eu resido ali no São Cristóvão e é isso. Perfeito, agora com a voz, Zica. Salve, salve, Mano Zica na voz. Matheus Mendes, nascido na Vila Manuel Sátiro, formado como Zica lá pelas quebradas mesmo, e é isso. Peixe, juntamente com Pelé MC, foram apresentadores da seletiva estadual do Duelo de MCs esse ano, onde o MC Snart, conhecido também como Urso de Fortal, protagonizou a final contra o campeão nacional do duelo de MCs, M. Charlie. Já Zica esteve com a importante missão de compor a banca de jurados do estadual do duelo de MCs. Peixe, gostaria que você me contasse como tem sido a experiência de apresentar o estadual de MCs e como foi para você ver o Snart MC se consagrando campeão estadual. Foi uma sensação muito massa, né? Inclusive, era a minha segunda vez apresentando o duelo estadual, né, daqui do Ceará. A primeira vez eu tive a honra, né, de apresentar junto com o Douglas Jean, né, da família de rua, que é o cara que apresenta o nacional, bicampeão nacional, enfim, não tem nem como descrever a importância desse cara pra cultura do hip hop. Mesmo sendo a segunda vez e sendo com um mano mais novo, como o Pele, né, o meu mano Pele, a sensação continua a mesma, se liga, de você ter uma responsabilidade ali nas suas mãos de que você tá apresentando o próximo representante estadual do seu estado, que vai pro nacional, vai levar sua bandeira. Então, além da alegria, da emoção, a responsabilidade muito grande. Tá ali em cima do palco, né, fazendo esse papel de mestre de cerimônia do duelo, né, e, ver o Snart se classificando, acho que pra nós foi muito massa. É uma sensação de representatividade, né, porque é um moleque que a gente viu ele começando, novão, a gente viu todo o processo dele nas batalhas, em questão de tudo em relação à batalha, e ver ele concluindo, né, digamos assim, entre aspas, o trabalho dele em chegar no nacional dessa forma, do jeito que ele tá hoje, pra mim é uma alegria muito grande, sensação de trabalho cumprido mesmo. Aquela sensação de gratificação, né? Pelo todo o projeto que vocês vêm estruturando com a Cururu Skate Rap. Sim, não só eu, né? Mas todo mundo que faz parte da organização. E, todo ano claro que a gente se sente representado, né? Seja lá quem vai representar o nosso estado pro nacional, quando foi o Tonhão, quando foi o M. Charles. A gente se sentiu representado, claro. Mas o Snart, ele é uma pessoa que tá no nosso convívio, ele é gente da gente. A gente sabe tudo que o moleque passou, mano. O moleque que veio do pouco, tá ligado? Então, acho que é uma sensação maior de representatividade ver o Snart se classificando esse ano. Não que não tenha sido, né, a gente não tinha sido bem representado nas outras edições, mas era como se faltasse algum dos nossos chegar lá, né, que era aquela pessoa que tá sempre nas batalhas de rua, uma pessoa que nunca foi pra nenhuma outra competição maior antes de ir pro Nacional, ele já foi logo pro Nacional, o Tonhão, o Davi Sena, o M. Charles, quando foram pro Nacional, eles já tinham rimado fora do estado, já tinham ido para outros eventos, como a Red Bull, enfim. E o Snart, ele simplesmente chegou, ganhou o estadual e foi pro Nacional, então pra mim foi muito bom, foi uma sensação muito massa. E você, Zica, como está se sentindo após a participação no estadual? Como foi a experiência de participar como jurado nesse estadual, valendo vaga para o tão sonhado nacional? Participar como jurado do estadual
é meio que complicado, se liga? Porque você tá com meio que poder, né? De selecionar quem vai ou quem não vai. Tipo assim, tem ali 1000 pessoas votando na plateia, mas também tem seu voto, que é um peso muito grande. Então, para você participar daquilo ali, você tem que ter uma cabeça muito centrada no que você tá fazendo, no que você está escolhendo, na técnica, em todas as bases, nas regras do que o estadual passa pra gente. E ver o Pivete se classificando assim foi algo muito bom, muito gratificante. É uma responsabilidade do caramba. Você participar daquilo ali, é a segunda vez que eu participo. Na primeira vez eu fiquei meio receoso de participar, na segunda também, mas eu tive um empurrãozinho da minha esposa, ela falou, vai, que eu confio em você é uma pessoa que tem capacidade e bagagem para fazer isso aí da forma correta. Agora vamos falar um pouco sobre a origem das batalhas de rima e o que motivou a criação desse movimento. Peixe, na sua visão, como as batalhas de rima perpetuam a herança cultural do hip hop originado no Bronx e como ele é adaptado à realidade de Fortaleza em relação às batalhas de rima? Se a gente parar pra comparar um pouco, é basicamente a mesma realidade que a galera vivia na época lá no Bronx, no Brooklyn, onde o hip hop foi criado, né? Com a galera do Grandmaster Flash, toda essa galera que criou o hip hop. Acho que a realidade é praticamente a mesma, tá ligado? É uma galera que tem uma galera parecida com ele, tá ligado? E ele só quer um espaço onde ele possa se reunir com os amigos e escutar uma música, fazer uma música ou dançar com quem você gosta. Porque a cidade toda ao redor tá um caos. Acho que se a gente for botar numa balança, a realidade é praticamente a mesma. E acho que a importância de tudo isso para o que a gente tem hoje é, primordial, porque a gente vê o que a galera passou e a gente tem a sensação de que a gente tá vivendo a mesma fita hoje em dia e a gente tá querendo ir na contramão, né? A gente, enquanto a galera tá se matando todo ao redor da cidade, a gente tá indo na contramão fazendo a cultura. E, a cultura hoje em dia, ela existe por causa da quadrinha, tá ligado? Que o Zica criou quando eu fui pra quadrinha a primeira vez. Eu nunca, tinha tido, como eu posso falar, eu nunca tinha ido pra uma batalha mesmo, assim, de fato, de rua mesmo, né? Eu tinha ido pra Batalha do Ação, que era lá no centro, uma vez ou outra. Eu tinha ido pra Batalha, acho que do Dragão também, não lembro direito, mas enfim. Quando eu fui pra quadrinha a primeira vez, inclusive, foi um episódio até, acho que intrínseco na vida do nego, né? Porque, a gente tava curtindo a batalha e aconteceu aquele episódio, né? Que a galera chegou lá atirando em todo mundo e foi uma correria louca. Perdi chinela, tava longe de casa e eu, meu irmão, como é que pode? A gente tava fazendo o que de errado, tá ligado? Então, acho que o que a galera no Brooklyn, no Bronx, aquela galera preta daquela época passou, tá ligado? Serviu de base pra gente praticamente passar pela mesma coisa pra poder dar a vontade de seguir nessa contramão e fazer a parada, tá ligado? Então, acho de suma importância tudo isso, todo o processo da história do rolê pra o que a gente tem hoje. Abrindo espaço agora pro Zica comentar sobre o assunto, o que você tem a debater sobre isso? Mas é uma loucura. Tudo que a gente vive até hoje é uma loucura. Muitas das vezes eu penso e fico refletindo que é foda até hoje tanta gente participar disso. É um número gigantesco de MCs, de artistas que participam dessas paradas na rua, que vão pra rua, que se inscrevem, que viajam para outros estados, que se esforçam para aquilo ali, e muita gente ainda não consegue ter nenhuma renda através de uma batalha, sacou? E a gente que fez isso no começo, a gente sabia que não era uma realidade nossa, que a gente não tinha condição de ter dinheiro, a gente fazia aquilo ali por diversão. Muitas das vezes a gente tirava do nosso bolso para poder fazer a parada, tá ligado? E ver que hoje, anos depois, ainda é um negócio que tá caminhando a passos devagar, né? Porque é muito lento. Aqui e acolá tem uma premiação ou outra, mas só em ver, no olhar dos MCs, deles colar nas batalhas, mesmo sem premiação, e mostrar a mesma força de vontade, o mesmo ânimo, a chama que tinha em mim em 2012, ela ainda continua acesa, tá ligado? Por isso que até hoje a gente cola assim nas batalhas, eu colo nas batalhas. Eu vejo os MCs, o nível dos MCs que evoluiu bastante, que são o quê? 2012 pra cá, o quê? 13 anos, 13 anos é isso, né? 13 anos. É muito chão de lá pra cá e é um avanço enorme, sacou? Os MCs evoluíram muito mesmo artisticamente, em técnicas, em rimas, em tudo. E ver essa evolução de 2012 pra cá é muito gratificante. Continuando com você, Zica, de qual forma os MCs transformam suas vivências em narrativas que refletem a realidade da comunidade e o que as batalhas de rima proporcionam para a juventude? A batalha de rima proporciona pros caras, mano, o poder de pensar, sacou? O MC, quando ele tá querendo fazer aquilo ali, pra ele fazer aquilo ali, ele tem que ser um cara que pensa. Ele não pode ser um cara que vive no automático ou que só faz o que os outros reproduzem. O MC é um cara que é artista e isso transforma o MC dentro de casa, transforma o MC num espaço
de estudo, na escola, na universidade, no ambiente de trabalho, sacou? O hip hop em si, ele é uma ferramenta transformadora, que ele faz com que esses MCs sejam umas pessoas foda, tá ligado? Umas pessoas fodas, essa é a palavra. Qual a sua opinião sobre esse assunto, Peixe? Acho que as batalhas, elas proporcionam uma visão de esperança, né? De que a gente vai conseguir viver daquilo que a gente ama, né? Como o Zica falou, é difícil hoje em dia a galera conseguir fazer disso uma renda, né? Mas mesmo assim a gente tá lá toda semana fazendo, porque acredita, porque sabe que um dia aquilo ali pode dar certo. E o hip hop, como ele falou, é uma ferramenta transformadora, ele transformou minha vida, hoje eu sou outra pessoa. Graças ao hip hop, hoje em dia eu tenho uma realidade totalmente diferente da que eu tinha antes de ser uma pessoa do meio do hip hop. Não falo nem antes de conhecer o hip hop, né? Porque conhecer a gente já conhecia, né? Meio que por cima, mas conhecia. Mas depois que eu me tornei uma pessoa desse meio, o hip hop ele mudou totalmente minha vida. Então o hip hop ele proporciona para essas pessoas uma visão de que é possível você viver daquilo que você ama, tá ligado? Hoje em dia o pessoal fala que você querer ser artista é maluquice, né? Mas acho que todo mundo que tá nesse movimento deve ser um pouco maluco mesmo, porque a gente acredita mesmo no rolê e tipo, sabe que aquilo ali um dia vai dar certo, tá ligado? Então, essa sensação de esperança de que aquilo ali vai dar certo, tá ligado? É o que mantém essa chama acesa até hoje, tá ligado? Partindo desse ponto de visão, quem era o Peixe antes e quem é o Peixe depois que conheceu as batalhas? Nossa, eu falo, tipo, quando eu falo sobre isso, eu falo bem mais abrangente do que só as batalhas, né? Porque, tipo, quando eu comecei a trabalhar com hip hop mesmo de fato, eu comecei a trabalhar, tipo, ajudando outros movimentos, ia muito pra rodas de break, pra rodas de conversa e tal, até começar a trabalhar de fato com as batalhas e tal, porque, tipo, nunca cheguei em nenhuma organização, nunca tinha rimado, nunca tinha feito nada disso, eu era poeta, né? Eu participava de slams e tal, e, tipo, comecei logo com a minha batalha, né? Então, tipo, a batalha foi o que mais agregou nesse meio do hip hop na minha vida. Mas, tipo, antes da batalha também tem toda uma caminhada. Mas, tipo, eu acho que até meus 17, 18 anos, eu era uma pessoa, tipo, sem perspectiva mesmo. Trabalhava pra manter vícios e me envolvendo com coisas que não eram pra me envolver e tal. E se desse certo, massa. Se não desse também, ok, tá ligado? Então, tipo, depois que algumas coisas aconteceram, que eu fui, de fato, conhecendo o hip hop, aquilo ali mudou a minha mente de uma forma que eu pensei, tipo, poxa, acho que eu posso ensinar as pessoas que aquilo ali pode ajudar elas de alguma forma sem elas precisar passar pelo que eu passei, tá ligado? Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa mais responsável, tenho uma família, tenho uma casa, tenho um emprego, tenho pessoas na organização da batalha também, que são minhas responsabilidades. Então, tipo, a gente tem que arcar com várias paradas. Tipo, hoje em dia, a batalha da gente, ela tem um CNPJ, então, tipo, várias paradas dependem da pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou essa pessoa graças ao hip hop, né? Então, hoje em dia, eu sou outra pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor graças ao hip hop, tá ligado? Zica, me conta como surgiu a ideia de criar a Batalha da Quadrinha, quais eram os objetivos iniciais do projeto, qual a origem e o significado do nome escolhido para a batalha. Pronto. Ela surgiu, assim, numa vontade. Na verdade, foi... Deixa eu ver aqui, deixa eu me recordar bem, lá no fundo mesmo da cachola. Tipo assim, muito antes mesmo, a gente não tinha muita referência aqui em Fortaleza dos MCs de batalha, né? Tipo assim, hoje em dia, se você pesquisar batalha em Fortaleza, você vai achar vários MCs, várias pessoas, e dali você pode gostar de um deles, e dali você pega uma referência, você pega um jeito de rimar e tal. E a gente não tinha, a gente tinha muito referência da galera de fora, sacou? Em batalha, em questão de batalha, internet. Aí teve um dia que a gente decidiu criar um evento social, normal. Uma batalha para doar uma cesta básica, que era o que a gente conseguiu fazer no dia. Juntou um grupo de 5 pessoas lá no bairro onde eu morava, na Vila Manoel Sátiro, e a gente saiu de casa em casa, do bairro todinho, rimando, mostrando pro pessoal da própria comunidade o que era que a gente ia fazer, a proposta do que a gente ia fazer e o objetivo, né, que era entregar as cestas básicas, eram algumas. Só que a gente, no fim, conseguiu arrecadar durante o dia todinho, acho que foram 10 ou 11 alimentos, que o pessoal geralmente fica meio assustado, às vezes não tem uma condição de dar, tá ligado? E a gente foi fazer o evento na sexta-feira à noite. Aí a gente ficou matutando onde é que ia fazer essa parada. Aí a gente ficou conversando entre nós lá e tal. Aí um amigo meu, o Matheus Freitas, lá da Vila Manoel Sátiro, ele falou assim, macho, vamos fazer lá na quadrinha. A quadrinha é lá na estação de metrô da Vila Manoel Sátiro, tá ligado? Não é uma quadra exatamente. É um espaço que é fechado do lado do metrô,
que parece ser uma quadra de futebol que os meninos jogam dentro desse espaço. Aí daí surgiu o nome. É muito meio que óbvio, né? Então a gente fez o evento lá. Aí a gente fez no início duelo da quadrinha. Não foi nem batalha. A gente fez duelo da quadrinha só para poder fazer a doação da cesta básica. A gente não conseguiu doar a cesta básica, porque não tinha para quem doar, porque era uma cesta básica para milhões de pessoas. A gente acabou que deu pro campeão do evento da batalha. E a gente gostou tanto da parada que, com a necessidade de ter uma batalha fixa em Fortaleza, que a gente não tinha semanalmente, a gente decidiu colocar toda sexta-feira a batalha lá. Aí a gente foi mudando, criou um Instagram, tanto que no Instagram não, Facebook. No Facebook tem dizendo Duelo da Quadrinha ainda. Nem consegui mudar, que eu perdi acesso a essas paradas tudo. Naquela época nem celular eu tinha, ia lá pra Lan House. Enfim, aí a gente criou o Duelo da Quadrinha, depois a gente criou um Instagram, mudou. A gente tinha um parceiro nosso lá que somava muito com o nosso, que era o Magrão. O Magrão Fortal City, um maluco brabo nos design, que ele fez nossa logo, criou as paradas tudo pra nós, tá ligado? E foi daí, surgiu a partir do evento social, tá ligado? E quais foram as principais dificuldades enfrentadas no início em termos de estrutura, e público e os desafios da produção cultural? Pronto. Cara, no início foi muito difícil. Por quê? Foi difícil e fácil, eu vou explicar o porquê. Foi muito difícil porque eu era muito novo, sacou? Eu era um pivete, eu não tinha noção de nada, eu não tinha conhecimento de nada, a não ser uma força de vontade de fazer aquela parada que eu tava vendo com frequência. O difícil era isso. Eu não tinha estrutura, eu não tinha um telefone pra gravar as batalhas, que hoje em dia é muito comum, né? Você vê as batalhas gravadinha, bonitinho e tal. A gente não tinha isso, eu não tinha internet em casa pra poder postar que ia ter o evento, fazer uma correria aqui e acolá pra ir lá na Lan House, fazia o evento no Facebook, convidava todo mundo, aí geral raça. Eu torcia pra que a galera chegasse, a galera que confirmou lá na parada que chegasse lá, porque senão ia ficar ruim. Enfim, como tinha 5 pessoas que rimavam no meu bairro lá, 6 comigo, aí 6 já formavam batalha. Então quem passasse perto ali, que quisesse ficar, já era lucro pra gente, tá ligado? E no começo isso foi muito difícil, porque a gente não tinha noção de nada. Em questão de equipamentos em Fortaleza, que hoje tem vários equipamentos espalhados em Fortaleza, né, que a juventude pode ocupar. A gente não tinha noção, tanto que a gente foi pra um lugar super esquisito, que é a estação de metrô da Vila Minossati. À noite é muito esquisito, mas a gente queria ocupar aquele espaço. E deu super certo, porque nas primeiras edições deu certo, na segunda deu certo, depois começou a golar a galera do skate, a galera do futebol, começou a golar a galera do break, a galera do grafite, e assim foi indo. Foi muito massa. Peixe, me conta como surgiu a Cururu Skate Rap, qual foi o processo de criação da batalha e quais são as principais dificuldades e principais desafios enfrentados para manter a batalha ativa quanto à administração e organização. A Cururu Skate Rap, ela surgiu a partir da necessidade, né, de um espaço pra gente lá na Zara, pra gente poder se reunir e tal, se ver, conversar, trocar ideia, ver os brothers. E inicialmente a batalha ela ia ser na pracinha que tem por trás do shopping da Parangaba, né? Ia ser Batalha do Trilho. Só que a gente tava lá, né, tipo, junto lá, reunido e tal, com os brothers num dia normal, e chegou uma galera no carro, tá ligado? 2 carros com uma galera dentro, tal, todo mundo armado, desceu do carro assim, escorando todo mundo na parede, porque estavam procurando uma galera que andava nessa praça, tá ligado? E tipo, nós tava lá dando rolê de skate, outros batendo racha, e os amigos estavam bebendo e tal, e tipo, ficou todo mundo escorado por esses caras, elemento, todo mundo armado, todo mundo com arma na mão, e tipo, bateu foto de alguns amigos meus e tal, e tipo, quando isso aconteceu, eu olhei assim, nossa, mano, agora que a gente precisa mesmo, tá ligado? Só que, tipo, eles saíram de lá falando assim, ó, a gente vai sair fora e a gente não quer ver mais ninguém aqui, tá ligado? Quando a gente voltar, se tiver alguém aqui, não vai dar certo e tal. Aí, tipo, quando isso aconteceu, nossa, mano, agora que a gente precisa mesmo de um rolê, tá ligado? Porque a gente vai deixar de ocupar o espaço do nosso bairro por causa dessa parada, tá ligado? Só que o pessoal, com medo, a gente começou a andar lá na pista de skate da Cururu, né? Que, tipo, lá a gente já era um pico que a gente andava de skate. O nome da pista lá já era Cururu, já era o nome da pista lá da Zara e tal. E a gente voltou a andar lá. Só que a pista era totalmente sucateada, tá ligado? Não tinha obstáculos, né? Os que tinham eram quebrados. E com isso a ideia da batalha permaneceu, né? Na minha cabeça. E eu tive a ideia de, mano, vamos fazer um evento de hip hop, tá ligado? Um evento de rap, uma batalha e tal. E vamos vender vinho, água e cigarro e vamos pegar essa grana e vamos fazer um obstáculo, tá ligado? A intenção era a gente reformar a pista de skate, tá ligado? E a galera, mas não vai dar certo e tal, peixe, não vamos e tal. Começaram a cortar as forças. E uma
uma amiga minha, a Ariadne, pegou, que morava, tipo, por trás da pista, ela chegou pra mim lá, mano, tu quer fazer isso mesmo? Mas tu tá doido, eu tenho certeza de que vai dar certo, mano. Tá na minha cabeça, eu sei que vai dar certo, vai ser massa. Se não der certo a gente reforma a pista, pelo menos a gente faz um rolê pra gente, tá ligado? Ela, pois vai, mas vai dar certo, eu vou abraçar a tua ideia, vamos fazer. Eu, beleza. Aí cheguei em outro brother meu, que era o Aurora, na época ele era DJ, produtor e tal, ele tinha mais o conhecimento, assim, dessas paradas. Aí eu chamei ele também pra poder me ajudar nesse corre. Aí, tipo, passei 2 semanas rolando nas batalhas, fui na quadrinha, que eu acho que na época já era lá no Cuca, né? Fui na quadrinha, fui no posto, fui no STC, fui na Batalha do Dragão, fui na batalha que tinha lá na Cruz Grande, fui em 11 outras batalhas. Então, galera, dia 29 de março vai ter a primeira edição da Curu Skate Rap. Batalha nova lá na Parangaba e tal e tal. E eu fiquei muito naquela, porque, tipo, eu fiz a batalha na quarta-feira porque era o único dia que tinha livre. Porque, tipo, quem trabalhava mais pro final de semana tinha a segunda e a terça pra ir pra batalha, que era o STC na segunda, a quadrinha na terça. E a galera que trabalhava na semana tinha o final de semana pra ir, que era a tribo na quinta e eu acho que o dragão na sexta. Tinha outras batalhas na sexta também. E sobrava só a quarta-feira. Eu, poxa, velho, eu vou fazer a batalha na quarta. Ninguém vai, a meio da semana, do nada, uma batalha, tá ligado? Mas é o jeito, eu vou fazer o único dia que tem, eu não vou fazer no dia dos outros, né? E fiz a batalha na quarta-feira, dia 29 de março de 2017. Saí divulgando nas batalhas. Quando foi na quarta-feira, tipo, falei com um amigo, arrumei uma caixa de som. Falei com outro amigo, arrumei uma tenda. Falei com outro amigo, arrumei uma extensão. Falei com um camarada lá da Zara, ele fez um gato no porte pra eu poder puxar energia. E a gente foi fazendo as paradas, foi fazendo e foi anoitecendo e foi chegando gente. Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Deu fé, tipo, tinha, acho que umas 50 pessoas. Eu, nossa, na minha visão, 50 pessoas era muita gente. E a gente fez a edição e, tipo, foi muito massa. Do meio pro fim da batalha choveu. Foi todo mundo pra debaixo da lonazinha que tinha e todo mundo rimou embaixo dessa lona. Tem um vídeo até hoje no canal da Zara TV. Esse vídeo é muito bom. Nós tudo bem maguinho, assim, bem pouquinho. 2017, nossa, era muito massa. E, tipo, surgiu daí, começou daí, né? Só que ela tomou a proporção que ela tomou e, tipo, dali ela só cresceu, tipo. E assim, ainda assim a gente conseguiu vender vinho, a gente vendeu muito vinho, muita água, a gente fez o obstáculo, a gente tomou cerveja também, com dinheiro, lógico, né? Tá ligado? Aí, tipo, eu tinha 22 anos, 21 pra 22 anos, tá ligado? Eu tava saindo ali da adolescência, ficando adulto e tal, enfim. Mas surgiu daí. Massa, massa. Só para o público ficar mais ciente, qual a origem e o significado do nome da batalha que você escolheu? Tipo, como eu falei, a pista de skate onde ela acontece já tinha esse nome. Lá, se você colocar no Google, tem lá, Cururu Skate Park. Aí a pessoa pergunta, mas o que é Cururu? É tipo aquele sapo mesmo, né? O sapo grandão, com a casca zona grossa e tal. Porque, tipo, a pista é na beira da lagoa. E quando a pista foi construída, né, há muitos anos atrás, a lagoa era muito mais próxima ali da avenida do que ela é hoje. E quando chovia, né, lá no bairro, a lagoa enchia mais ainda, e a lagoa, os sapos saíam da lagoa e iam lá pro ginásio. E eles não conseguiam entrar no ginásio, eles iam lá pra pista de skate. E era muito sapo, assim, papo de a gente esmagar os sapos de tanto sapo que tinha em cima da pista de skate. E dali a pista de skate foi batizada como Cururu Skate Park. Aí quando eu tive a ideia de fazer a batalha, por eu, né, ser cria daquele espaço, tipo, foi onde eu dei meu primeiro rolê de skate, foi onde eu levei minha primeira abordagem da polícia, meu pai foi me buscar lá uma vez, eu tava bêbado, adolescente, ele foi lá me buscar na bicicletinha e tal, uma onda. Então, tipo, ali pra mim é um espaço muito importante pra mim, pra minha vida, né? Então eu quis manter essa raiz, eu devia isso àquele espaço, eu manter esse nome, né? E daí surgiu o Cururu por conta da pista, né? Skate, justamente porque era também um rolê de skate, a gente sempre abraçou também essa galera do skate, né? A galera sempre chegava pra dar rolê, a gente já fez campex de skate e tal. E o rap por ser um evento de rap, e a gente, tipo, sempre quis fugir do igual, né? Era sempre batalha não sei da onde, batalha não sei da onde, batalha não sei da onde. Na minha percepção, eu não queria fazer só uma batalha, eu queria fazer um evento de rap, né? Tanto que é Cururu Skate Rap A Batalha, né? O nome mesmo, se você ver no Instagram, nas redes sociais, o nome é esse, é Cururu Skate Rap, aí o hífen A Batalha. Porque dentro da Cururu Skate Rap existe a batalha. Hoje, né, o nosso foco principal é esse,
né? Lógico. Só que a gente vai muito mais além do que isso, né? E, tipo, o skate rap, ela abrange todo esse rolê underground do skate com hip hop, com as batalhas, com essa cultura e, enfim. A gente é a rua, nós somos da rua e é isso. Então você considera que tem uma parte social por trás disso. Então a criação da batalha ajudou a revitalizar o espaço da pista de skate da Parangaba, correto? Acredito que sim, eu sou uma pessoa muito positiva em pensar que sim, né? Quando a gente mandou a primeira solicitação pedindo a reforma da pista, já tinham várias outras. A primeira solicitação para a reforma da pista foi mandada em 2015. Em 2015, eu não tinha nenhuma perspectiva de que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje, né? Não tinha noção do quanto aquilo ia ser importante para mim. Mas a primeira solicitação foi feita em 2015. Eu mandei a minha primeira solicitação em 2018. A reforma ela veio acontecer de 2023 para 2024. Então, tipo, antes de mim veio muita gente e tal. E eu gosto de acreditar da importância e da visibilidade que a gente deu pro espaço que ajudou a chegar a essa reforma. Mas, tipo, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de toda uma geração que veio antes de mim, ali do skate, da BMX, que usou aquele espaço ali que tem essa responsabilidade da reforma do espaço. Tratando desse ponto como um espaço de socialização e resistência e também de pertencimento, correto? E quais são as dificuldades, principais desafios enfrentados para manter a batalha ativa com tanto, de certa forma, um preconceito que tem da sociedade? As batalhas de rima, no geral, não só a coroa, elas ainda são muito marginalizadas, né? Não só em Fortaleza, acho que só o eixo mesmo ali, quando eu falo eixo, eu não falo de São Paulo, eu falo das batalhas grandes mesmo, como tipo a Aldeia Ana Rosa, a Norte, elas não sofrem com essa parada, tá ligado? Mas eu fui pra batalhas no underground de São Paulo, quando eu tava lá, que, tipo, sofre a mesma repressão que nós sofre aqui em Fortaleza, tá ligado? Então, tipo, inclusive, eu até mordei minha língua. Quando eu fui pra aldeia, eu tenho até esse vídeo até hoje. A primeira vez que eu fui pra aldeia, eu cheguei lá, a polícia tava lá embaçando os caras fazer a batalha, tentaram fazer no canto, não deu certo. Depois foram pra debaixo do viaduto. Nossa, mano, a minha vez de vir pra aldeia é essa bagunça. Mas é isso, um dia a aldeia vai ouvir o fã contar dessa história, ela vai rir, porque o dia realmente foi muita onda e acabou que a gente foi pra debaixo de um viaduto lá e eles acabaram e não deixaram de forma alguma acontecer. O Lucão, o Bob 3, todo mundo conversando com os guardiões, eles não deixaram mesmo e acabou e eu tive que voltar pra casa indignado porque eu não vi a Batalha da Aldeia, tá ligado? Mas, tipo, depois de outras semanas eu fui de novo e deu certo. Mas, enfim, a primeira vez que eu fui aconteceu isso. Mas as dificuldades, mano, tipo, as mesmas, tá ligado? A polícia que chega e embaça, muitas vezes de forma truculenta. É um alvará pra gente fazer que a galera não quer dar. É um equipamento de som que é caro e a gente não tem como arcar com um conserto caso que a gente tem quebre. Se quebrar aquele, não tem outro, tá ligado? A dificuldade é do espaço, que é sucateado. Mesmo depois da reforma, ele já está sucateado, tá ligado? Ele não é assistido. É por conta da cidade, que é violenta. E, nossa, se eu for listar as dificuldades, elas são várias, tá ligado? Mas tamo aí, firme e forte, acreditando no propósito, no que a gente ama e fazendo acontecer, porque a gente sabe da importância daquilo, sabe de quantas pessoas precisam daquilo, tá ligado? Então, as dificuldades, elas são muitas, mas não é maior do que a nossa vontade de fazer o rolê. Fazer acontecer. Com certeza. Zica, você considera também que as batalhas de rima é um espaço de socialização, resistência e pertencimento da juventude? E quais são as dificuldades e principais desafios enfrentados para manter a batalha ativa? A batalha da quadrinha, ela segue ativa? Não, atualmente ela não segue ativa. Ela deu uma pausa meio que definitiva, mas aqui e acolá a gente arrisca fazer uma edição ou outra, entendeu? Mas atualmente ela tá estacionada um pouquinho, até por conta do número de batalhas que tem em Fortaleza, entendeu? Porque antigamente era uma necessidade de ter, hoje em dia você escolhe pra onde você vai, sacou? É um número enorme de batalhas. E, tipo assim, dificuldade, mano, até hoje as batalhas passam, e antigamente também. E a única forma de fazer essa parada acontecer com todas as dificuldades que tem é sangue no olho, tá ligado? É tipo assim, você sai de casa, você sabe que a qualquer momento você pode sofrer uma repressão lá, ou você pode ser expulso da parada lá, junto com todo mundo que estiver com você, tu não quer saber quem tá no meio. E se você não tiver sangue no olho pra fazer aquilo ali, você não vai fazer aquilo ali, tá ligado?
Eu digo isso porque o Peixe, até na fala dele no começo, relatou, quando ele foi na quadrinha a primeira vez lá na estação, pivete mesmo, novo, menor de idade, era frente do movimento lá, né, da batalha e tal, e eu tive uma situação lá com a gente que foi, tipo assim, pra idade que eu tinha, foi algo muito chocante, tá ligado? Porque eu já tinha visto de tudo na minha vida, lá onde eu cresci era bicho solto, mas direcionado pra gente, assim, da forma que foi assustador, tipo assim, chegou 2 malucos numa moto, a batalha lá rolando, tinha criança, tinha uma senhora, outra que morava nas casas da frente da rua esquisita lá e tal. E tinha toda a galera que vinha de outros bairros, de Caucaia, tinha uns mano que vinha do Icaraí e tal. Chegou 2 malucos, um desceu da moto e falou assim, todo mundo corre, puxou a arma e começou a atirar, tá ligado? Tipo assim, se a gente naquela época, eu era novo naquela época, tive que ter sangue no olho pra fazer de novo acontecer, porque um bagulho é doido, tá ligado? Tipo assim, se não tiver a parada do sangue no olho, a força de vontade e o sonho com aquilo ali, a pessoa não bota pra frente. Porque o tanto de coisa que a pessoa passa no dia a dia, o mano da batalha sabe. Vários casos que ocorreram em batalhas em Fortaleza, tá ligado? A galera da batalha do Extra, que chegou lá, os policiais lá, pá, meteram bala. O pobre do meu parceiro NT, ele vai saber dessa história. Ele lá na batalha do Polo, na Sargento Hermínio, o policial abordou o menino lá na batalha e falou, não sei o que é que você tá fazendo aqui? Não, senhor, vim passar meu aniversário aqui na batalha. Aí o policial foi e falou assim, tá fazendo quantos anos? Eu tô falando X, então todas pauladas. Da mesma idade que ele tinha, tá ligado na parada? Então, mano, se você não tiver força de vontade pra fazer isso aí, porque depois de uma situação dessa aí, se a pessoa tiver mente fraca, a pessoa não sai nem de casa, tá ligado? Tá O negócio é doido. E quais os preconceitos que você identifica e tem enfrentado? É muito frequente esse preconceito que você chegou a relatar? Antigamente era bem mais. Bem mais. Porque, tipo assim, antigamente nem as pessoas da rua que eu cresci aceitavam a parada que eu fazia, tá ligado? Eu passava com as blusonas largas, cabelozão grande, com 2 dread assim, 3 dread. O pessoal, o maluco ali, tá ligado? Só que essa parada a gente já pega de família. Essa parada eu já trouxe do meu pai. Meu pai era malucão. Eu virei malucão também, e contagiei um monte de gente. Peixe também contagiou um monte de gente, tá ligado? É uma parada que é tipo um vírus, só que um vírus bom, tá ligado? E preconceito tem demais, mano. Principalmente de pessoas no ambiente, porque você reúne um monte de jovens pra fazer rima, que são coisas que eles não entendem. E perto da casa deles, numa praça pública, aí que a pessoa veio de uma praça pública assim, né? Ah, tem ali um parquinho pra criança, um carrinho com algodão doce, um fulano passeando com um cachorro, pessoas correndo ao redor, mas ninguém imagina essa praça com uma roda de rima, com um monte de jovens se divertindo, rimando, porque é muito melhor você ver um jovem rimando do que um jovem de noite trocando tiro contra jovem de outro bairro, não é? Esse é meu ponto de vista, tá ligado? Então muita gente tem preconceito por conta disso, mano. Vem dos próprios moradores também que não entendem o que é batalha. E alguns que já entendem, né? Graças a Deus, hoje em dia, as batalhas têm alcançado alguns números que você respira batalha hoje. Uma mãe de família chega em casa, seu filho tá lá assistindo batalha. Então ali ela já tá entendendo o que é batalha, tá ligado? Então, de alguma forma, esse preconceito tá sendo quebrado assim e vai sendo moldado. A gente vê batalha dentro de escola, a gente vê batalha nas universidades. A gente tá dentro da universidade hoje fazendo um podcast, tá ligado? Então, é um número assim que as batalhas estão conseguindo alcançar e quebrando preconceito de pouquinho em pouquinho. Pra você, como você define uma batalha de rima? Pra quem é tipo assim, hoje a gente tá aqui com 4 pessoas que entendem o que é uma batalha de rima. Mas pra quem nunca foi numa batalha de rima, o que é uma batalha de rima? Uma batalha de rima é um lugar pra você se divertir, sacou? Tipo assim, você chegar e você rir. Porque as pessoas estão, 2 pessoas ali, ou 3, dependendo da modalidade da batalha, estão duelando, fazendo hora um com a cara do outro e estão rindo, não estão saindo com raiva por causa disso, não estão brigando por causa disso. É uma parada que é pra se divertir, tá ligado? Então quem vem de fora que não entende a parada da batalha, tem gente até que pergunta pra mim hoje, no meu evento de trabalho, por exemplo, fora da batalha eu sou cozinheiro. Aí eu mostro pro pessoal lá do meu trabalho, olha aí gente, como é a parada lá. Aí os caras ficam assim, macho, o pessoal não sai no murro não nessas paradas aí, tá ligado? O pessoal fala, mano, não tem briga não, essas coisas. Ó o maluco chamando outro dia não sei o que, essas paradas. Não tem não, mano. Ali é só rima, a gente sabe que é só aquilo ali. Então quem vem de fora tem que ver aquilo ali como a gente vê e uma forma de se divertir, porque a batalha é isso, é diversão, tá ligado? Você considera também que é um local de partilhar a vivência? Muito demais. Tipo assim, eu já saí várias vezes de casa, da escola, com a cabeça cheia de vários problemas familiares, particular, tá ligado? E quando chega na batalha, mano, aquilo ali vira um combustível. Sacou? Quando você vai rimar cheio de problema, que você transforma o seu problema em poesia, tu é doido. Aquilo ali é uma ferramenta muito forte, é uma arma muito potente, tá ligado, mano? Então, é mais ou menos isso mesmo.
Seguimos. Peixe, como as batalhas se mantêm vivas e relevantes ao longo dos anos, inspirando novos talentos? Como é o exemplo do Snart MC. As batalhas, elas se renovam todos os anos, né? Vai passando o tempo, as coisas vão evoluindo, as batalhas vão evoluindo junto. Então, tipo, elas se mantêm porque nunca é a mesma coisa. Pode ser os mesmos MCs, as mesmas pessoas, mas nunca é a mesma coisa. Sempre vai ter uma parada ali naquela edição que vai ser diferente da outra. E hoje em dia é uma versatilidade muito grande, tipo, de modos de batalha, estilos de round, estilos de beat. Você rima bate-volta, você rima 45 segundos, você rima perguntando e respondendo, você rima se atacando, você rima, enfim, de todas as formas. Então acho que as batalhas, elas se mantêm vivas por causa da versatilidade delas, tá ligado? As batalhas, elas se renovam todos os dias e, tipo, como o Zica falou, hoje em dia você chega na casa de alguém, tá lá a criança assistindo uma batalha de rima, aquela criança vai ser o próximo MC, entendeu? Hoje eu posso parar de fazer rima, amanhã um camarada que tá só em casa assistindo, ele vai querer ir lá e vai rimar também. Então, tipo, nunca se acaba. É um ciclo que sempre se renova, tá ligado? Você me ensinou que já foi em São Paulo, assistiu a Batalha da Aldeia e outros MCs têm participado da batalha, como é o exemplo do Tonhão, como é o exemplo da Vicena, Mandacaru. Como é que você vê essa visibilidade que esses MCs têm trago pra cena local? Nossa, isso é uma quebra de tabu muito grande, velho. Porque, tipo assim, sempre foi visto que o eixo das batalhas é São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? O Sudeste, né? Então, quando chega cearenses, né, que, nossa, os moleques, eles chegam lá mesmo, botando o queixo mesmo, e tipo, ó, lá no Ceará tem rima, mano, não é só aqui que tem não, tá ligado? Os meninos chegam mesmo assim, que os elementos assim, os moleques lá do Ceará é embaçado, né, mano? Tanto que quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra Batalha do Ana Rosa a primeira vez, eu era confirmado, né, porque eu era de outro estado, aí eu rimei na primeira fase, eu rimei com um tal de Mago, uma coisa assim, não me lembro exatamente. E eu ganhei desse camarada de 2-0, mano. Tipo, na Ana Rosa, cheguei assim, primeira fase, bufo, ganhei de 2-0, tá ligado? E os camaradas, chama que é esse maluco aí lá do Ceará, mano. Nós só sabe Bota que fé. nós só conhece o M. Charles e o Tonhão, velho. Tem esse camarada aí e tal. Aí, tipo, na segunda fase foi o Guri. Aí o Guri veio todo daquele jeitão dele, né? Mas, tipo, máximo respeito pro meu mano Guri, rima muito. Mas chegou daquele jeitão dele, ele assim, mas esse camarada aí ninguém sabe nem quem é, não vou gritar pra ele, não. E, tipo, veio fofo, né? Aí, tipo, bufo, 1-0 pro Peixe, ó. Ele, vixe, se eu não rimar aqui, não vai dar bom, não, e tal. Aí ele ganhou de mim no terceiro round. Mas, tipo, os moleques estão lá mostrando que aqui também tem rap, tá ligado? Tipo, o cérebro, né? Ele é composto por várias paradas e tal. Uma delas é o neurônio, né? Os neurônios, elas são conexões, uns elos, conexões neurais que aquilo ali forma um pensamento, tá ligado? Quando um camarada daqui do Ceará chega lá, qual é o pensamento dos caras? Meu irmão, esse elemento aí vai fazer piada. Tá ligado? Porque a galera vê o cearense, ixi, mano, o camarada vai fazer piada e talvez... Tem um estigma, né? Talvez a gente até faça, né? Mas, tá ligado? Qual o problema? Né? Mas qual o problema? Mas, tipo, a galera vai ter esse estereotipo da gente, né? Não bota fé que a gente vai conseguir chegar lá e fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Por conta do histórico, né? Que a gente tem muito essa questão do humor presente na nossa cultura, Chico Anísio, Tom Cavalcante, entre outros, né? A terra do humor, né? Não só no humor, mas, tipo assim, a gente pode até chegar lá na rima e saltar uma piada na rima também, porque faz parte, sim, da gente. Mas não é só aquilo. Tá ligado? Então, quando um cearense, tipo, o Tonhão, o Mandacaru foi campeão semana passada da Ana Rosa. Tonhão foi campeão esses dias na batalha lá em São Paulo. Vive sendo campeão da Matriz, da Juve. Tá confirmado na aldeia aí toda semana, praticamente. Então, quando o camarada que é daqui do Ceará, Fortaleza, da região metropolitana, enfim, do interior, chega lá e, tipo, esbagaça os MC de igual pra igual, essa conexão neural que os camaradas têm se quebra, tá ligado? E, nossa, mano, os moleques lá é bom, tá ligado? Tipo, vamos ver lá, ver o que é que tem e tal. Aí bota no... Aí, tipo, isso aí já, tipo, leva ao outro lado, que o camarada vê eles lá, e aí, meu, vamos ver quem é mais que tem lá no estado deles. Aí vai no YouTube, vai no Instagram, vai pesquisando. Então, tipo, é muito importante a presença dessa galera lá, né? Tipo, e principalmente agora com a vaga do Nacional, porque antes a gente também não tinha.
né? É uma coisa que veio de pouco tempo pra cá, comparado ao tanto de tempo que existe o Nacional, né? Então, tipo, quando a gente chegou no Nacional, que a gente fez o Cearense ganhar o Nacional, nossa, os elementos ali assim, caralho, meu irmão, os elementos lá do Ceará é nojento mesmo, né? E tal. E sim, a gente é nojento, a gente sabe fazer tão bem quanto todo mundo, tanto que a prova é só assistir, tá ligado? Sobre esse crescimento e consolidação das batalhas de rima na capital cearense, que momento vocês perceberam que suas respectivas batalhas estavam dando certo? Houve um período em que vocês consideram como o auge das batalhas? Sim. Tipo assim, quando eu percebi que começou a dar certo aquela movimentação que a gente começou a fazer em 2012, foi quando eu vi a semana todinha ocupada com batalha, sacou? Tipo assim, como eu falei no começo, era a necessidade de ter aquilo ali. A gente começou sendo praticamente a única semanal, porque tinha uma ação, mas a ação era uma vez por mês. Então, tipo assim, você tinha que esperar o mês todinho pra ir numa batalha. Então, como a gente começou, logo depois veio a batalha do mercado, ocupando um dia da semana, veio a batalha do STC, ocupando um dia da semana, do posto, a batalha 2K, a batalha, várias batalhas, tá? A batalha da SUC, que fazia o Bruninho antes do João. Então, quando eu vi que aquele movimento que começou pequenininho, ocupou a semana todinha, que chegou a ter, tipo assim, 3 batalhas numa quinta-feira, em vários picos da cidade diferentes, tá ligado? Aí eu percebi que realmente o negócio tava fluindo. Eu falei assim, poxa, agora tipo assim, se eu quiser parar agora, se eu quiser ir pra qualquer batalha amanhã, eu posso ir, mesmo eu não fazendo mais a quadrinha, tá ligado? Eu falei assim, agora se eu me aposentar aqui, eu já tô feliz, sacou? Peixe, você pode complementar sobre esse crescimento e consolidação das batalhas locais? Tipo, eu peguei um crescimento diferente do Zika. A Cururu é a sucessão da quadrinha, né? Ela é filha da quadrinha, né? Se não tivesse a quadrinha, a Cururu não existia. Então, tipo, hoje em dia, quando eu comecei, já era esse cenário que o Zika tá falando, né? Batalhas todos os dias, em todos os cantos e tal. Tipo, eu peguei daí pra frente. E pra mim, acho que eu vi que a batalha, tipo, tava se consolidando, pelo menos eu falo por mim quanto organização, foi quando eu cheguei em casa e consegui pagar uma conta com a grana de batalha, tá ligado? Pra Isso mim, é importante. quando eu cheguei em casa, esse dinheiro aqui eu ganhei com a batalha. Paga isso aqui, compra isso aqui, isso aqui guarda, tá ligado? Acho que isso aí pra mim foi quando eu olhei assim, nossa, mano, o trampo tá dando certo, as batalhas estão crescendo, né? O movimento tá aumentando e a gente tá fazendo isso se tornar um bagulho enorme, né? Tá se tornando muito profissional. Então, hoje em dia, além de muitas batalhas que existem, né? Ela se tornou um trampo, tá ligado? Então, tipo, a consolidação das batalhas e o crescimento dela é tão constante quanto a aparição de novos MCs, tá ligado? As batalhas, ela é um movimento, né? É um movimento parado, mas é um movimento. Então, tipo, a gente tá em constante movimento, constante evolução, tá ligado? Existe um momento que você considera como o auge da Cururu Skate Rap? O nosso presente momento, nosso atual, hoje em dia, né, o nosso equipamento, a gente fez um evento, nosso aniversário de 8 anos, todas as pessoas que tipo, chegaram junto, que se apresentaram, a organização, a premiação, então, tipo, foi um bagulho muito mais profissional, a gente pela primeira vez premiou 1.000 conto, tá ligado? Tipo, nunca tinha a perspectiva de que uma batalha ia ter uma premiação de R$1.000, mais um dedante de prata, tá ligado? Minha organização recebeu, artistas que cantaram recebeu, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito massa o nosso presente momento, né? Cedíamos o regional, cedíamos o estadual, né? Não foi no ginásio, na Cururu Skate Rap mesmo, mas foi ali na Parangaba. A Parangaba, inclusive, fez 104 anos, agora semana retrasada. A gente fez parte da festa de aniversário do bairro, tá ligado? Tipo, a gente já tá tão importante para aquele espaço ali que, tipo, a gente foi convidado pelo Bom Dia Ceará para participar do programa de manhã cedo, né? Para falar um pouco sobre a batalha, falar sobre a parada e tal. E a gente fez parte de uma comemoração de uma parada que não faz parte da gente. Tipo, tinha 50 pessoas assistindo a gente. Das 50 pessoas, acho que 10 sabiam que era uma batalha de rima. As outras 40 não sabiam, mas foram aquelas pessoas que pediram pra ter a batalha, tá ligado? Então, tipo assim, a gente já faz parte da história do bairro, praticamente, quase 10 anos, né? Então a gente já faz parte da história do bairro. Então, acho que o nosso momento atual, pra mim e pra nossa organização, tá sendo mais importante. Além das conquistas já mencionadas, quais foram as outras maiores conquistas que você considera? Acho que
é foda a gente falar sobre isso, porque a gente que vem de uma realidade precarizada, né, digamos assim, que a gente vem do pouco, a gente nunca foi uma família, assim, fala da minha realidade. Minha família nunca foi uma família de muita condição, tá ligado, e tal. E a gente acreditar naquilo ali, fazer aquilo ali com o que a gente ama, quando a gente fala de dinheiro, parece que a gente tá fazendo por causa disso, né? Mas hoje em dia, o dinheiro é uma consequência do que a gente ama fazer, tá ligado? Se tornou um trabalho, se tornou uma atividade profissional da gente. Então, acho que um momento que foi importante pra gente foi, tipo, eu ver não só eu, porque primeiro veio eu. Primeiro eu cheguei e consegui pagar minhas contas com a batalha. Aí depois veio minha organização. Consegui fazer minha organização pagar as contas delas com a batalha, tá ligado? Então, tipo, hoje em dia não só eu, mas a minha organização também recebe quando a gente faz cachê, né? A gente tá trabalhando em editais, a gente tá ganhando dinheiro com o edital também. Então, tipo, a gente tá recebendo essa grana também. Então, tipo, acho que a gente fazer isso se tornar uma perspectiva de um meio de vida mesmo, tá ligado? É muito importante, né? E fora a ruim de gente que a gente inspira, né? Que se inspira na gente, que acredita naquilo, que depende daquilo ali pra estar de pé, tá ligado? Acho que são as duas coisas mais importantes e, tipo, que pra mim são as primordiais, né? Que é a gente conseguir viver daquilo, a gente conseguir ser um cidadão, quando falo cidadão, é a gente ter uma vida, pagar nossas contas e arcar com nossas obrigações e transmitir para outras pessoas que aquilo é possível, tá ligado? Então acho que pra mim isso é o mais importante de tudo. Eu tive presente no estadual. Parabéns pela organização que você estava envolvido como apresentador. Parabéns, Ica, por você estar envolvido como jurado. Eu sinto muito a falta de uma presença de patrocinadores, de apoiadores para as batalhas de rima. Tanto que é um evento estadual, num nível muito superior, e eu não vi nenhum stand de uma empresa que estava ali patrocinando realmente o evento. Qual a sua visão sobre isso? Eu tava conversando com o Zica sobre isso quando a gente tava vindo pra cá, né? Tipo, a Batalha da Aldeia, ela sozinha, por si só, ela se paga, né? Os caras se mantêm só por existir. Eles botam as batalhas semanal no YouTube. Aqueles vídeos ali do YouTube, só o YouTube já arca com todas as despesas que ele tem, né? Porque, tipo, são milhões e milhões e milhões de visualizações toda semana. Então aquilo ali por si só já se paga. Mas porque eles investem em publicidade, muita publicidade. Tipo, as marcas chegam muito junto e acreditam naquilo. Então acho que o que falta pra isso acontecer aqui é as pessoas terem a mesma visão que eles tiveram quando eles começaram, de acreditar, tá ligado? Porque acho que a galera, tipo, grande maioria ainda vê muito como um rolê assim, vou fazer aqui só pra gente ter uma batalha pra gente fazer e tal, e vai dar certo, vamos fazer aqui pra nós rimar, né? E, tipo, acho que ainda tem muito essa galera, porque eles tiveram essa visão de tipo, ei, mas isso aqui pode ser um meio de vida pra gente, acreditaram e investiram e fizeram e aconteceu. Porém, para além disso, falta também mais um apoio institucional mesmo da parada. Não falo nem de marcas. Eu falo quanto órgãos públicos, né? Secretaria de Cultura, de Juventude, tanto estadual como municipal, prefeito, deputado, vereador, enfim, todo mundo que tem total condição de apoiar a parada. Um palco daquele jeito ali, vamos botar um maior, um som tá pequeno, vamos botar um som maior, né? Que é uma premiação, a gente não consegue dar em dinheiro, mas pega aqui uma viagem, sei lá, pega aqui um curso, vai fazer um intercâmbio, qualquer parada, tá ligado? Então, tipo, acho que antes do privado, né, o Estado tem que chegar junto também nessa parada, tá ligado? Porque a batalha, pra ela se monetizar, pra ela se pagar, ela precisa de recursos. Então, quando a gente viabiliza fundos e recursos pra todo mundo poder se profissionalizar na parada, tá ligado? Os recursos vão começar a vir. Porque o cara vai ter condição de comprar um som, vai ter condição de comprar uma câmera para poder filmar, vai ter condição de contratar alguém de fora para vir participar da batalha, de dar uma premiação da hora. Porque nós da Curu Skate Shop, a gente foi aprovado no edital. Mas é um corre enorme até você conseguir ser aprovado no edital, tá ligado? Tem uns camaradas, que é o Cheiro do Queijo, os camaradas aqui de Fortaleza. Eles fizeram uma música genial, mano, que ela começa tipo, eu só queria ser um artista, tive que tirar CNPJ. Foi a nossa realidade, mano.
Eu queria só viver da minha arte, tá ligado? E, tipo, pra mim me apresentar no canto, eu tenho que ter CNPJ, eu tenho que ter um KNAI certo, eu tenho que estar com o meu imposto em dia, eu tenho que estar tudo certinho pra eu poder receber um cachê, tá ligado? Então, tipo, é tudo ainda muito burocratizado. Quando a gente tem acesso a essa informação, acesso a essas paradas e acesso a esses fundos, eu acho que o resto tudo nós mesmos correr atrás, porque, tá ligado? Só depende mesmo de nós mesmos. Zica, você gostaria de estar complementando o assunto? Porque, tipo assim, pegando essa linha de raciocínio do peixe, ó, um dos motivos da quadrinha ter parado as atividades dentro da Rede Cuca, que a gente fazia dentro do equipamento público, era mais ou menos isso mesmo, uma falta de apoio que tinha dentro de um equipamento público, se liga? Porque, tipo assim, a gente movimentava a Rede Cuca, toda terça-feira eu botava lá 150 a 200 jovens assistindo a batalha. 50 era MC. 50 era MC e, tipo assim, era o apoio mínimo. Sacou? Era tipo assim, vocês têm aí, ó, o espaço, uma tomada, a gente vai ligar 2 caixas de som e você faz. Quando foi que deu um start na minha cabeça pra começar a cobrar, pra começar a ter esse pensamento que o peixe tem hoje em dia? Foi quando a gente fez uma viagem pra Juazeiro do Norte, foi lá que a gente conheceu o M. Charles, que é o nosso representante, que é o campeão cearense atualmente, né, do Nacional, que a gente teve que viajar por nossa conta, sacou? Tirar a passagem do bolso. Que, inclusive, cobraram inscrições de batalhas e pegaram o dinheiro e botaram no bolso. De tirar do nosso bolso pra poder chegar em Juazeiro do Norte. E antes disso também, a gente fez uma corrida do caramba alguns meses antes pra viajar pra Natal, Rio Grande do Norte, outro estado, do nosso bolso também, sacou? E porque a gente começou a sentir uma tristeza com isso, com a organização da quadrinha, por conta de estar dentro de um equipamento público que tem estúdio de gravação, tem estúdio fotográfico, tem vários recursos lá dentro que a gente não tinha acesso a não ser uma tomada e um espaço, entendeu? Tipo assim, a gente viajou, pagou a van, foi e voltou, toda terça-feira eu tava lá movimentando o Cuca absurdamente, porque dava muita gente, e no dia que eu cheguei falei assim, ei, desenrola o estúdio aí pra mim jogar umas premiação pros MCs gravar, o campeão da semana, vim gravar um som, porque os meninos queriam gravar a música. E lá dentro tinha um recurso pra isso. Aí só falaram assim, não tem como não, a gente vai falar com o cara lá e tentar alguma coisa. E não conseguiram. Aí falaram assim, a gente vai tentar dar uma blusa pra premiação de vocês aí. Aí quando chegou lá, uma blusa mais feia do mundo, da prefeitura, quem é que vai? Eu vou pra um rolê dia de sexta-feira lá, numa batalha doideira lá, não sei aonde, no Dragão do Mar, com a blusa do Cuca. Vou nada. Isso foi um dos motivos da gente ter largado a batalha lá, sacou? Porque, tipo assim, a gente veio da rua, a gente tava na rua, não tinha nada. A gente levou tiro lá na rua. A gente ganhou uma oportunidade, a gente abraçou a oportunidade, a gente fez a parada crescer, a gente pediu uma ajuda pra tentar crescer mais ainda e eles não ajudaram, sacou? Mas eu não boto nem a culpa na galera que trabalha lá, tá ligado? Nos educadores e tal, até porque os educadores lá, Ave Maria, na época, o Pedro é foda demais. Foi uns que ajudou a inteirar a van do próprio bolso, tá ligado? 2 educadores lá tiraram do próprio bolso, falaram, toma aí, gente, ó, pra vocês dar uma força na van de vocês, sacou? E se a gente tá num espaço que tem todos os recursos que pode ajudar a gente, pra gente fazer, por exemplo, uma parada que tem essa aqui, uma entrevista, um podcast, tem um estúdio pra crescer a juventude de lá de outra forma, e não dá, eu prefiro voltar pra rua. Que nós tá na rua, a gente tá ocupando. Se for grátis por grátis, a gente vai pra rua, sacou? E a gente queria os espaços. Fazendo um trampo que era pra ser um trampo deles, exatamente, né? A gente tá fazendo. A gente botou, acho que foi 2.500 pessoas ou foi 3.000 pessoas lá em Rio Grande do Norte. A gente lotou a parada lá. A gente chegou lá, a gente não era nem famoso. Todo mundo querendo bater foto com nós lá. A gente chegou lá super stars, tá ligado? A parada que a gente fez no começo de juntar alimento pra cesta básica, para cestas básicas, que conseguimos só uma, lá a gente formou várias, sacou? Foi uma parada que foi crescendo. E a gente viajou pra Juazeiro, a gente viajou pro Maranhão, a gente viajou pra Pentecoste, pra Sobral, várias batalhas. A gente foi inaugurar várias batalhas aqui no Ceará, inclusive, e a gente não teve nenhuma dessas viagens apoio pra lá, tá ligado? Zica, quais você considera as maiores conquistas da Batalha da Quadrinha e qual você considera, assim, um momento assim, de maior relevância da batalha? Mano, parece ser uma coisa simples, mas um momento assim de grande relevância da quadrinha foi quando a gente conseguiu ganhar o desafio, que foi uma
parada histórica, tá ligado? Tipo assim, a gente botou... Foi o primeiro desafio do estado do Ceará contra outro estado. Já tinha rolado alguns desafios parecidos entre Brasília e Minas Gerais, a galera do DF, de BH, a galera do Tanque do Rio, sacou? Do Tanque do Rio e do museu também. E a gente tentou fazer algo parecido. E a gente conseguiu ganhar lá no dia que tava tendo um show aqui do Criolo, do... não sei se o Emicida também. Mas era uma galera importante da cena do rap, tava tendo um show aqui. E a galera que não foi com a gente lá, ligou pra gente após a batalha, perguntando se a gente ganhou. Eles vibraram com a gente pelo telefone, tá ligado? Então isso pra gente em si, dentro do núcleo lá da organização, foi uma parada muito importante, porque a gente investiu nosso dinheiro pra acreditar que a gente ia chegar lá e ganhar, e a gente ganhou. Enfim. E só pra complementar, um momento marcante foi esse, né, que a gente tem bastante na nossa memória, que todo mundo lembra até hoje. E uma conquista muito grande da quadrinha, mano, é a gente ver os MCs que surgiram a partir dela, sacou? Que evoluíram a partir dela. Como o Peixe falou aí, o Tonhão. O Tonhão foi um pivete que eu vi chegar lá meio-dia, na arquibancada do Cuca, chato, com um pacotão de chilita assim, pra esperar a batalha que ia começar às 7 horas da noite. O cara chegar meio-dia. Sacou? E ver um menino desse que tinha um sonho grande. Quando eu cheguei lá cedo pra conversar com o pessoal do Cuca, como é que ia ser a estrutura, que eu olhei na arquibancada, eu vi aquele arruma de MC, que naquela época era pequeno, que hoje em dia é grande rimando. É tipo assim, é um absurdo, mano. É tipo assim, é uma vitória muito grande você ver esses MCs onde eles estão. Ver o Tonhão rimando no Nacional, a gente viajar pra Juazeiro, conhecer o Charles, antes do Charles ser o M. Charles, trazer o Pivete pra cá, o Pivete ganhar o Nacional na segunda tentativa e representar a gente. Então, tipo assim, uma vitória muito grande pra todos nós, tá ligado? Eu imagino que não seja uma tarefa simples organizar uma batalha de rima, porque envolve vários aspectos, tipo local, premiação, MCs, segurança, porque as batalhas geralmente começam às 7 horas da noite e termina 10, 11 horas. Pra vocês, como é esse processo? Tipo, hoje em dia continua sendo uma dificuldade, tá ligado? Tipo, atualmente eu tô trabalhando lá na Bezerra de Menezes e é uma contramão da minha casa enorme, né? Os equipamentos, eles ficam na Parangaba, na casa da minha mãe, ficam guardados lá, que fica mais perto do deslocamento, né? E mesmo assim, tem quartas-feiras que a gente faz só na caixinha mesmo de Bluetooth, porque não é toda quarta-feira que a gente tem como pagar um Uber pra levar o som, ou um amigo que tem carro consegue levar, até porque de Uber é uma dificuldade enorme, porque é muito equipamento e os Uber não quer levar, que não cabe tudo no porta-mala, é 2 caixas muito grandes. Então, tipo, é um processo, né? Então, tipo, a batalha, ela começa a ser organizada bem antes. Enfim, um processo enorme. Que, tipo, a Curubu Skate Rap, ela tem 9 pessoas na organização. No começo do ano, normalmente, em janeiro e tal, a gente se reúne e decide qual vai ser o nosso calendário, assim, pelo menos no geral, para ter uma noção, pelo menos por cima do que vai acontecer durante o ano, né? Data de aniversário, data de não sei o que, disso e daquilo. Então, tipo assim, a batalha semanal no Instagram tá tudo mil maravilhas, tá lá, postadinho, flyer feito e tal, tudo sendo movimentado, tá tudo certo. Mas no interno, tipo, a gente tá indo atrás de um camarada que tem que ajeitar uma tomada que quebrou, tem que ir atrás de um camarada pra conseguir um carro pra levar o som, tem que ir atrás, tem que ir pra pista, e tem que limpar, e tem que varrer, e tem que chegar lá antes de todo mundo pra poder ligar o som, tem que ir na regional pegar um alvará, aí tem que falar com fulano, mas, nossa, é um corre enorme, mas é totalmente gratificante quando a gente vê o bagulho acontecendo, porque, tipo, a gente, no final das contas, a gente reclama, mas gosta de fazer aquilo, tá ligado? A gente gosta daquilo ali, a gente precisa daquilo ali, tá ligado? Então, mesmo sendo bem complicado, né? Tendo várias etapas, sendo um processo enorme até a batalha acontecer, né? Principalmente no dia anterior, no dia antes de acontecer e lá na hora, quando a gente consegue fazer é muito massa, tá ligado? Porque, tipo, tem que anotar nome, tem que fazer sorteio, às vezes tem que fazer pré-fase, porque hoje em dia a coroa tá igual a quadrinha antigamente. Quarta-feira agora deu 48 MCs, mano. Eu olhei assim, nossa, mano, 48 MCs, velho. É muita gente. Como é que faz, né? Não tem como eu fazer 16 pessoas. A gente ia fazer 16 pessoas, não tem como, a gente tem que fazer de dupla. Porque, tipo, a gente ia deixar muita gente de fora. E deixando gente de fora, o público diminui pra nos deixar abraçar uns e não abraçar outros, a gente abraça todo mundo, tá ligado? E, tipo, é muito massa, é muito massa.
massa. É difícil, é complicado, dá dor de cabeça, assim, cruel, mas vale muito a pena, tá ligado? Muito a pena mesmo. E, tipo, não só antes, depois também, tipo, quando acaba, tem que desligar todo o som. Aí levo o som pra guardar. Aí de lá eu vou pra minha casa, que ainda é longe. Normalmente eu chego em casa na quarta-feira, papo de 11h30, meia-noite. Eu ainda vou jantar, fazer toda uma parada e tal em casa. Pra depois poder dormir, eu vou dormir papo de 1h30 da manhã. Pra no outro dia, 5 horas da manhã, eu tá acordado pra ir trabalhar. Tá ligado? Que se eu não for trabalhar, aí não paga as contas, né? Aí é complicado. Tipo, eu tenho que estar entrando no trampo 7h40. 7h40 eu tô no trampo, tá ligado? Então, tipo, da Becejana até a Bezerra de Menezes dois extremos da cidade. Então, tipo, tem que sair cedo. Então, tem que sair cedo, tem que acordar cedo. Se eu perder o ônibus de 6h15, já não vale mais nem a pena ir de ônibus. Peça logo um Uber. Porque senão já sabe que vai chegar atrasado, tá ligado? Com essa relação da distância, na elaboração desse TCC, eu acompanhei o trajeto do Ian Ferreira, que no caso é o Vamp, que tá sempre presente na Cururu, tá sempre envolvido. O Vamp é um herói. O Vamp voltou com nós uma vez na Batalha do Polo. Mano, eu achei um absurdo, assim, mas um absurdo que eu falo muito massa, que é muita correria. E eu me vi naquilo ali há muitos anos atrás, tá ligado? E nós estávamos no Conjunto Ceará. A gente estava de Uber, hoje, graças a Deus, a gente tem condição de rachar um Uber, né? A gente estava voltando de Uber. E, tipo, ele mora no Eusébio, nós estávamos no Conjunto Ceará. Ele ia pro terminal do Conjunto Ceará, do Conjunto Ceará ele ia pro terminal do Lagoa, terminal do Lagoa ele ia pro Siqueira, do Siqueira ele ia pra Messejana, para da Messejana ele pegar um ônibus para descer no centro da Messejana, para tentar chegar a tempo, pegar o ônibus e ir pro Eusébio. Nossa, mano, não acredito nisso não. Tu vai chegar no Eusébio hoje não tem como não. Aí não é desse jeito, não, mas nós de Uber, que tu pelo menos com nós, tu vai até a Messejana, tu vai pegar só Topic 12, vai descer já lá em cima, vai dar tempo, tá ligado? E tipo, depois ele mandou mensagem, ei, peixe, deu tempo mesmo e tal, não sei o que, valeu, massa, obrigado pela carona e tal. A gente vai tirando onda com ele de lá até aqui, mas, tipo, faz parte. Mas, tipo, muita correria do moleque, o moleque é, nossa, merecedor demais, assim, de que tudo dê certo na vida dele, tá ligado? No momento que eu tava acompanhando ele, eu precisei me preparar para sair para a batalha 4h30, 5 horas. A gente se encontrou em frente ao Atacadão, que atualmente é onde ele trabalha como jovem aprendiz. De lá, a gente pegou o percurso, né? 5h40 para pegar o ônibus, a gente teve que correr algumas vezes. O Ian Ferreira ele tem um problemazinho no coração, ele não pode estar correndo muito. E aí, de 5h40 a gente foi para Messejana. Chegamos às 6h20, 6h10. De lá, a gente chegou na Cururu já... 7h40 já. Naquele pique. Caramba, que loucura. E tu acompanhou o dia dele, tadinho? Cara. Mano, é cruel, mano. O Pivete louco, o Pivete é muita correria, mano. O Pivete é muita correria, tá ligado? Ainda bem que tu não acompanhou, porque eu só vou de Uber agora. Como você já falou, na batalha tem muito aquele lance da provocação do adversário, até porque é um ataque e uma resposta, né? Isso. E durante as batalhas já ocorreram situações de conflito entre os MCs e como você lidou com esse tipo de situação? Pronto, quando eu participava da organização, quando eu fazia um movimento, já aconteceu algumas situações de estresse dos MCs um com o outro e tal, mas graças a Deus só ficou no momento de estresse na batalha, sacou? Tanto que depois da batalha e agressão física, nada. Graças a Deus. Então, a gente sempre levou isso à risca, sacou? Ei, velho, vamos resolver na rima aí. Se você tá com algum desconforto, vai resolver rimando aí, ó. Agora você não vai encostar a mão no fulano. E detalhe, e até a palavra também, meio assim, a gente luta pela liberdade, mas lá também a gente controlava um pouco a questão do que o MC ia falar, sacou? Tipo assim, se tu tá estressado com o mano na hora da rima, como aquilo ali é improviso, às vezes você fala o que a pessoa não ia gostar de jeito nenhum, sacou? Tipo assim, falar da mãe do mano, de um parente, de uma namorada, de algo do tipo assim, de uma forma totalmente deselegante, sacou? Então a gente botava bastante regra. E no meu tempo assim de organização, quando eu organizava, graças a Deus isso nunca aconteceu, dentro da batalha e nem fora. Agora sim, se houve algum outro conflito fora do meu alcance, aí eu já não sei. Agora eu parto para a mesma pergunta e direciono ao peixe.
já houve um conflito entre os MCs? Como você lidou com essa situação? De, tipo, agressão física, nunca presenciei também não, tá ligado? Já existiram vários desentendimentos, várias discussões, MCs, um atacando o outro, assim, tipo, atacando o que eu digo, um esculhambando o outro nos stories do Instagram, me bater contigo em batalha tal, vai ser assim, batalha tal, não sei o que, assim, assado e tal. E, tipo, por eu sempre ser o mais velho, né, entre o pessoal, assim, eu sempre procurava meio que, tipo, apaziguar, ver de qual era e tal. Mas chegava na batalha, tipo, eu olhava assim, ó, vamos resolver? Botar vocês dois no sorteio. Vai resolver? Não, peixe, faça isso não. Pô, então pronto, morreu o assunto, ninguém mais discute com ninguém. Modo desafio. Exatamente. Tipo, vai resolver a treta, eu vou forjar o sorteio, vai vocês dois um contra o outro. Olha aí, MCs, ó. Se quiser ligado? participar da Cururu, ó, chega com treta que você batalha. Tá viu? ligado? Agora, se não for, se liga, aí deixa quieto, morreu o assunto e tal, e é isso. Mas, tipo, de agressão física mesmo, já chegou perto. Também não vou mentir, ser hipócrita e dizer que não. Já chegou perto, mas não chegou a acontecer, não. Peixe, você chegou a mencionar que houve momentos de uma certa repressão. Não só da parte, vamos dizer assim, da segurança pública, da polícia, mas também a parte de umas pessoas que não foram identificadas, né? Como é o caso que aconteceu na quadrinha dos dois caras na moto, certo? Você pode me falar outras situações que aconteceram envolvendo essa temática? Lá na Cururu, teve uma vezada, tipo, eu nunca imaginei que minha pessoa, ia conseguir juntar tanta viatura no mesmo lugar. Nunca fiz nada de errado com ninguém, nunca mexi com ninguém, nunca roubei ninguém, nunca tomei nada de ninguém. Onde é que eu ia conseguir mobilizar 14 viaturas pro mesmo local, velho? 14 viaturas, velho. Fora os grupamentos de moto do raio que também chegaram assim, parece que eles botam do chão, você liga? E tipo assim, era um dia normal, uma quarta-feira normal, a batalha estava acontecendo de forma normal. O equipamento de som era uma caixinha Bluetooth dessas da Mondial, não é nem, nossa, que sonzão, né? E tipo, sempre quando a polícia chegava, e quando chega ainda hoje, eu era o primeiro a dizer assim, galera, ninguém corre, ninguém faz nada, porque nós não estamos fazendo nada de errado, pode deixar que eu vou lá conversar com eles. E nesse dia não foi diferente. Quando a primeira viatura chegou, né, tipo, ela chegou duas viaturas, chegaram duas viaturas. Aí quando elas chegaram, eu, tipo, não, suave, galera, continua aí, botei outra pessoa pra apresentar e vou lá conversar com os camaradas. Eu chegando perto da viatura, um policial vinha na minha direção pra, de fato, conversar comigo, né, tentar entender o que é que estava acontecendo. E o colega dele, não sei o que foi que aconteceu com ele, eu acho que, não sei, deve ter brigado com a mulher em casa, ou, não sei, uso de substâncias, não sei. Mas ele simplesmente puxou uma 12 com tiros de bala de borracha e começou a atirar na direção do pessoal. E até então, tiros de bala de borracha. Massa. Não tão massa, mas ok. Tolerável, digamos assim. Até o momento onde ele parou de atirar na diagonal, tipo, quase que apontando pra cima, e começou a apontar em direção às pessoas que começaram a correr. E pegou tiro de borracha em pessoas, o rapaz pegou tiro na bicicleta dele que furou o pneu da bicicleta dele e tal. E com essa parada, tipo, eu deixei de conversar com o policial e me meti na frente desse outro policial que tava tirando em direção a todo mundo. Eu, pelo amor de Deus, cidadão, você tá ficando maluco? Tem senhora aqui, tem criança, a mulher, ele tá correndo, ele tá abraçada com um carrinho de bebê, tá ligado? Por que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Não, cale sua boca, você tá errado, não sei o que, não sei o que. Eu tô errado de quê, cidadão? Você não perguntou nem meu nome? Como é que eu tô errado? Ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chama reforço. E o pessoal continuou correndo, só que quando o pessoal continuou correndo, com as duas viaturas, só tinha uma 12 de bala de borracha. Não tinha mais como eles conter as pessoas, eles puxaram suas pistolazinhas e começaram a atirar. Tá ligado? E, tipo, o desespero foi, tipo, na hora, assim, eu tentando apaziguar e acalmar e tal. Na época, uma colega que tava lá, ela é advogada, ela, tipo, tentando também um diálogo e tal, e chegando mais viatura e tudo. E, tipo, eles só sossegaram quando acabou tudo. Eu me alterei bastante nesse dia, tipo, bati boca, gritei, xinguei mesmo o policial e tal, e eles mandam todo mundo ir embora, mandando eu ir embora também. Eu só vou sair daqui quando todas as pessoas que estão aqui
forem embora, pra eu garantir que não vai acontecer nada com elas, nem que quando esteja só eu aconteça comigo, mas eu não vou sair daqui, tá ligado? E, tipo, esse dia foi um absurdo, eu, tipo, nem gosto nem muito, assim, de estar lembrando desse dia, né? porque foi totalmente exacerbada a ação deles lá naquele lugar, tá ligado? E a gente tava ocupando um espaço que era precarizado, não tinha luz, a gente não tinha luz pra gente poder ficar ali naquele espaço, e eles chegaram como se a gente estivesse, tipo, quebrando tudo, sei lá, um bocado de... Enfim, não sei nem como que se explica essa parada, tá ligado? Mas, tipo, teve vários episódios, esse é um dos, mas também teve vários outros episódios que, se a gente for contar os episódios aqui que já aconteceu, Ave Maria. Até o diabo chora. Com tantos desafios, com tantos obstáculos em meio a essa vivência que você tem junto à Cururu, como é pra você a Cururu ser considerada a maior batalha do estado do Ceará? Você considera isso a prova de uma consolidação do trabalho que você vem desenvolvendo juntamente com a equipe? Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, hoje em dia a gente tem vibes que fala que nós somos a maior do estado. Tem no nosso canal do YouTube também reafirmando isso. Tem no nosso portfólio. E, tipo, a gente também hoje em dia reafirma isso por questão de números, digamos assim, né? Tipo, questão de seguidores no Instagram, público em eventos, quantidade de eventos que a gente já fez fora do nosso espaço também e no nosso espaço. Nosso aniversário esse ano tinha mais de 500 pessoas ali tranquilamente no ginásio. Então, tipo, primeiro veio a galera falando isso, né? E depois veio o nosso convencimento de que, de fato, éramos a maior do estado. E pra mim é uma sensação de que o nosso trabalho deu certo, tá ligado? Porque, tipo, quando eu contei sobre a história do rolê que a gente fez a batalha a primeira vez pra arrecadar dinheiro, pra conseguir reformar a pista de skate, eu e o meu mano Aurora, a gente teve o vislumbre de que, tipo, aquilo ali ia ser enorme, né? Ele chegou pro meio, peixe, isso aqui tem um potencial enorme, tá ligado? Isso aqui vai dar muito certo e continua que isso aqui vai render muita coisa, tá ligado? E eu botei fé nisso, no que ele falou. E continuei fazendo, continuei fazendo. E hoje a gente ter esse status, digamos assim, entre aspas, de, tipo, a maior batalha do estado, é muita coisa mesmo assim, gratificante, sensação de dever cumprido, digamos assim, tá ligado? Direcionando agora a pergunta ao Zica, o que significou ver a Batalha da Quadrinha participar da primeira seletiva estadual em Fortaleza, que foi realizada em 2018, correto? Isso. Nessa época aí, a gente não tava mais nem em atividade da batalha. Mas, como a quadrinha fez parte, né, da história das batalhas de Fortaleza, a gente fez uma edição especial só para realizar a seletiva, entendeu? Tanto que nos outros anos em diante eu nem coloquei mais seletiva e nem continuei com batalha. Mas naquele momento, quando eu fui chamado para fazer parte da organização, de ajudar a organizar as batalhas, as pessoas me deram lá a documentação para ler da família de rua, eu li junto com o pessoal lá que estava na mão da Flaviane e do Erivan. Li junto com eles, organizei e eles falaram, e eu também falei que era justo a Batalha da Quadrinha voltar para ter uma seletiva, porque fez parte da parada, tá ligado? Então a gente voltou só para realizar realmente, a única seletiva foi a que o DC ganhou, o Davi Sena. Peixe, para você, qual a importância das redes sociais e a mídia local e como ela tem contribuído para a divulgação e ampliação do movimento? Eu acho que as redes sociais das nossas batalhas aqui de Fortaleza e tal é uma parada muito interna nossa, tá ligado? Ela serve mais pra gente se divulgar, digamos assim, né? Tipo, acho que a gente tem hoje 8 mil seguidores, né? Tipo, falta acho que 50 pessoas para 8 mil seguidores. E a gente tem uma galerinha de fora, né? De outros estados e tal. Sempre que alguém de fora menciona a gente, tipo, uma vez o Yongui mencionou, o Lino, Tubarão quando veio, né? O Felinho que ganhou o estadual, que tava lá essa semana e tal. São pessoas que, quando mencionam, ou essas pessoas que são do meio delas, do estado delas e tal, acaba seguindo e tal. Mas ainda é algo muito interno nosso, tá ligado? Acho que quando alcançarmos, assim, números maiores e tal, acho que será mais importante essa parada das redes sociais pra gente. Apesar de que, tipo, a gente fura várias bolhas, lógico, nas redes sociais. Nossos vídeos são todos no YouTube, no nosso canal. Nossa página no TikTok também tem muita visualização. Então, tipo, querendo ou não, alcança
pessoas de fora e tal, mas ainda assim eu acho que a gente aqui no Fortaleza, no Ceará e tal, ainda é algo muito interno nosso. Não é tipo a gente aqui que acompanha cegamente a Aldeia Norte, enfim, o Coliseu, né? TikTok, ele entrega esse conteúdo o tempo todo e tal, e você não vê nos compilations o tanto de batalha daqui como aparece as batalhas de lá, tá ligado? Então ainda aí tá, ajuda, mas ainda falta bastante. Zica, pra você, qual a importância das batalhas para a juventude periférica e como esses espaços promovem visibilidade e acolhimento aos novos MCs? Pronto. A importância das batalhas para a juventude é tudo, é tudo. A batalha acaba que se torna para os MCs meio que, não dizer obrigação porque os MCs vão porque gostam, mas um dever dele estar ali, tá ligado? Então, quando os MCs estão fazendo aquilo ali, a batalha para eles também se torna algo grandioso. Porque você tá fazendo aquilo ali, você se sente forte, você se sente uma pessoa diferente, um ser diferente, tá ligado? Quando você tá participando da batalha e fazendo a batalha. E para os novos MCs, né? A pergunta aí que você tá falando. Perfeito. Pronto. Para os novos MCs, hoje ficou bem mais fácil, mano. De colar, tá ligado? Porque se você hoje em dia for pra uma escola dar uma oficina de rima, lá você descobre 4, 5, 6, você consegue fazer uma batalha lá Só com os alunos. com os alunos que estão lá, com a molecada que tá lá, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que fura a bolha de uma forma extraordinária, mano. Tipo assim, você consegue formar uma batalha de MC onde você nem imagina, tá ligado? Você consegue recrutar MCs. Você consegue entrar dentro de uma universidade, eu já dei algumas palestras numa universidade que a maioria do público era mulher. Tinha 3 mulheres lá que nunca nem sabiam o que era batalha, mas conhecia o repente, conhecia a brincadeira da embolada, que no meio da palestra lá com a gente da quadrinha, fizeram uma batalha com a gente, tá ligado? Então, tipo assim, a batalha, ela atrai muito os novos públicos, né? Novo MC e tal. Essas paradas tudo. Agora, falando em relação ao futuro, vocês enxergam a possibilidade de viver integralmente do movimento cultural das batalhas de rima? Quer falar? Com a voz peixe. Eu espero que sim. Eu trabalho para isso, eu quero viver disso, né? Eu acho que hoje o meu objetivo é esse, tá ligado? Não só meu, mas de toda a nossa organização. E eu acho que sim, eu acho que é possível. Num futuro, não sei se próximo, né? Mas estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça. Mais largos do que eu imaginava que seria, né? Mas está acontecendo e eu acredito que sim, seria total possível, sim. Quanto a você, Zica? Tipo assim, em relação a viver, né, dessa parada assim, Sim. pra mim não é mais uma realidade, sacou? Mas eu fico muito feliz em ver, como o Peixe relatou, que ele pagou as contas com a parada da batalha, conseguiu fazer com que as pessoas que participam ali da organização da Cururu também ajudar nas contas de casa, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já ganhei dinheiro com batalha, mas não como coletivo, como MC, né? Porque na minha época eu já consegui fazer premiações que já passou aí de R$2.500, que pra época era muita coisa. Já consegui ganhar esse tipo de premiação, tá ligado? Não como coletivo, mas se chegar um momento de eu ver as batalhas organizadas ao ponto de conseguir ganhar dinheiro como organização ou como MC, da forma que era antigamente, porque a galera do hip hop antigamente ganhava muito dinheiro com isso, que eles eram muito politizados. A galera de antigamente, não é desmerecendo, mas eles não eram tão bons artisticamente, mas em questão política, eles são muito fortes, que é uma coisa que a nossa geração peca muito, né? Tipo assim, ver o Peixe aí fazendo uma correria do caramba pra ganhar edital, e tem muitas batalhas hoje que não sabe nem como chegar a se inscrever em um edital, tá ligado? Então os MCs precisam mais ou menos ter essa noção. Isso tá fora da minha realidade hoje. Hoje eu tenho uma outra profissão, eu colo na batalha porque eu gosto, porque eu amo, é uma parada que faz parte da minha vida, mas se um dia eu ver os MCs, as organizações ganhando dinheiro com isso, eu vou me sentir muito representado também, tá ligado? Vai ser como se eu estivesse ali no meio daquele bolo também. Que avanços vocês esperam ver no futuro das batalhas de rima com a voz peixe? Nossa, eu quero ver, tipo, avanço de estrutura. Eu acho que o mínimo do mínimo, assim, é, tipo, cada batalha tem seu equipamento de som, tá ligado? Eu acho que toda batalha tiver seu equipamento de som e de filmagem já é muita coisa. E acho que também a questão de igualar o nível, tá ligado? Tipo, em vez da gente se matar pra sair daqui lá pra outro estado, pra galera conhecer a gente, fazer os camaradas de lá vir pra cá, tá ligado? Ei, mano, lá em Fortaleza, lá em Juazeiro, lá no Ceará, é muito massa a cena lá. Vamos pra lá tentar um sorteio?
Os caras não faz isso, tá ligado? O camarada não vai sair de São Paulo pra tentar um sorteio aqui. A gente só falta botar uma cadeira, assim, pra ele rimar sentado na nossa batalha quando os camaradas de fora vêm. Mas o trampo, um dia eu vejo essa parada acontecendo. Deles saírem de lá pra querer rimar aqui. Ei, mano, arruma aí uma vagazinha aí na tua batalha aí, mano, pra me rimar na tua batalha e tal, tá ligado? Acho que é uma realidade possível, eu vejo isso acontecendo, total. E agora, pra gente finalizar, que mensagem vocês deixariam para os jovens que participam desse movimento ou querem fazer parte, seja como MC ou organizadores, DJs, enfim? Que ocupem os espaços, que saiam de casa, não assistam só as batalhas na internet, façam a batalha acontecer na rua, porque o mais importante é isso. Além da internet, a internet é importante porque divulga, mas você tá na praça rimando ou assistindo a batalha, a sensação é muito diferente de você estar com a tela do celular ligada, tá ligado? Incentivar novas pessoas a rimar, mostre dentro da sua casa, pra sua mãe, pra sua avó, o quanto é divertida essa parada de rima, pra ter novos apoios, novos horizontes, pra outras pessoas poderem enxergar a batalha com outros olhos, tá ligado? E é isso. E MCs, só pra completar aqui, ó, vamos organizar a batalha também, que tem dia da semana sem batalha. Fica a dica. Agora, direcionando a pergunta ao Peixe, como é que você pode complementar isso? Tipo, acho que a mensagem que eu posso deixar pra galera é justamente o que o Zica falou, tá ligado? Não fica só na bolha, não, mano. Tipo, aí em casa assistindo é massa, você tá no seu conforto, lógico, óbvio, tá ligado? Mas se você tem aquela vontade de rimar, chegue e rima mesmo, mano. Não tenha vergonha, tá ligado? Acho que muita gente chega pra mim e fala assim, mano, se eu tivesse coragem eu rimava. Vai lá, pô. Você só perde a vergonha indo, pô. Tá ligado? Ninguém nasceu sabendo não, tá ligado? Então, tipo, bota as caras, vai, acredita, mano. E tipo assim, o primordial, mano, estudem, tá ligado? Porque você chegar no movimento achando que é só o movimento, que é brincadeira e tal, pá, você não vai somar, tá ligado? Você vai só atrapalhar. Então, antes de você fazer parte, procure conhecer sobre, procure saber sobre, tá ligado? Procure saber quem são as pessoas, quem tava ali antes de você, quem foi que preparou aquele solo ali, pra você tá pisando naquela parada ali. Então, tipo, respeitar o movimento, tá ligado? Sabotagem é um camarada que ele deixa isso bem explícito, que o rap é compromisso, tá ligado? E respeita pra quem tem. Você tem que respeitar pra ser respeitado e você tem que honrar aquele compromisso, tá ligado? Então, essa mensagem aí pra finalizar. Tamo junto, os MC aí, juízo, façam batalhas, colhem em batalhas. Fortaleza não tem só as mesmas batalhas sempre, vão para as outras batalhas, tem batalhas que colam 5, 6, 7 MC, quando tem batalhas que colam 20, 30. Vamos pro Girassol. Vamos se organizar todo mundo direitinho, todo mundo rima, e é isso. Quero aqui, de coração, agradecer vocês por estar presente aqui, por essa oportunidade de estar aprendendo com vocês, de saber essa história, o que está por trás desse movimento, que muitas vezes a gente só vê ali o MC batalhando e a gente não vê qual foi o percurso para que o MC chegasse ali e batalhasse. Porque teve toda uma história por trás, teve toda uma luta, teve todo um movimento social, um movimento cultural que somou forças junto com várias pessoas para que o evento das batalhas de rima fosse realizado. Então eu agradeço de coração, gratidão mesmo por vocês terem colado aqui nesse primeiro episódio do É Nóis por Nós. É nóis. Locução, roteirização e edição, Marcos Carneiro. Este podcast é parte do trabalho de conclusão de curso em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 7 de Setembro, desenvolvido sob a orientação do professor Davi Rebouças.